capítulo 10. Olhei para a cobertura curva que estava sobre as cabeças dos animais com asas, e acima delas havia uma coisa que parecia um trono feito de cera. E o Senhor disse ao homem que usava roupa de linho: no meio das rodas que ficam debaixo dos animais com asas, e enche as mãos com brasas. Depois espalhe as brasas sobre a cidade. E o homem foi. Quando ele entrou, os animais com asas estavam ao sul do templo, e uma nuvem encheu o pátio de dentro. A glória do Senhor saiu de cima dos animais e foi para a entrada do templo. Então a nuvem encheu o templo, e o pátio ficou brilhando com a glória do Senhor. O barulho das asas dos animais era ouvido até no pátio de fora, e parecia a voz do Deus Todo-Poderoso. O Senhor mandou que o homem que usava a roupa de linho tirasse fogo do meio das rodas que estavam debaixo dos animais. O homem entrou e ficou ao lado de uma das rodas. Um dos animais estendeu a mão para o fogo que estava entre eles, pegou algumas brasas e pôs nas mãos do homem. E ele saiu levando as brasas. Vi que cada animal tinha debaixo das asas uma coisa parecida com mão de gente. Também vi que ao lado de cada animal havia uma roda, e as rodas brilhavam como pedras preciosas. Todas eram iguais, e por dentro, cada uma tinha outra roda atravessada. Quando os animais andavam, as rodas iam em qualquer direção, sem virar. Todos eles iam juntos na direção que queriam, sem terem de virar. Os corpos dos animais, as costas, as mãos, as asas e as rodas estavam cheios de olhos. Essas rodas eram as mesmas que eu tinha visto na minha primeira visão. Cada animal tinha 4 caras. A primeira cara era de boi, a segunda era de gente, a terceira era de leão e a quarta era de águia. Eram os mesmos animais que eu tinha visto na beira do rio Quebar. Eles subiam da terra e, quando andavam, as rodas rodavam com eles. Quando os animais abriam as asas e voavam, as rodas também iam com eles. Quando os animais paravam, as rodas paravam. E quando os animais voavam, as rodas iam com eles, pois eram controladas por eles. Então a glória do Senhor saiu da entrada do templo e parou por cima dos animais. Enquanto eu estava olhando, os animais abriram as asas e subiram da terra, e as rodas foram com eles. Aí pararam no portão leste do templo, e a glória do Deus de Israel continuou acima deles. Reconheci que estes eram os mesmos animais que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel, na beira do rio Quebar. Cada um deles tinha 4 caras e 4 asas, e debaixo das asas de cada um havia uma coisa parecida com mão de gente. As suas caras pareciam as mesmas caras que eu tinha visto na beira do rio Quebar. Cada animal andava direto para frente. Glória a Deus. A gente vai dar continuação do que a tia Cleide falou ontem, né? Sobre agora o estudo 10 aqui de Ezequiel.
né, que significa da partida da glória de Deus do templo. Então, Ezequiel 10, né, a gente vê que é uma continuação da passagem do profeta lá do capítulo 1, visto lá no capítulo 1. Só porque desta vez aqui que a gente está vendo, que a gente está ouvindo, a visão, ela ainda é mais misteriosa, ainda ela é mais cheia de símbolos, né? A gente for ver lá do comecinho sobre aquela visão que Ezequiel teve, né? Ezequiel ele descreve como a glória de Deus estava saindo do templo de Jerusalém, deixando a cidade poluída pela idolatria das pessoas que adoravam outros deuses, e também destinada à destruição. E ele descreve também os querubins e as rodas que os acompanham, né, que estão tão cheias de olhos, que simboliza a onisciência divina. E é uma passagem um pouco desafiadora, né, para hoje, para a gente, nós que vivemos no mundo atual, nessa nova geração, né? Há muito que podemos aprender sobre a natureza de Deus e a importância da obediência a Ele. Olha que do primeiro capítulo para cá a gente entende que nós temos que ser obediente ao nosso Deus, que não tem idolatria nenhuma, né? Que a gente tem que cumprir, que fazer. A gente tem que tirar isso da nossa mente. E o que a gente vê hoje aqui em Ezequiel é o que remete nos dias que nós estamos vivendo, né? A questão de idolatria, de adoração. Enfim, agora a gente vai continuar aqui o capítulo. E aqui Ezequiel ele destaca um ponto: todos iam sempre à frente, né? Esses seres estão sempre prontos para executar a ordem de quem? A ordem de Deus, né? Eles caminham em sintonia com o desejo de Deus. E o importante, né, que seguimos o exemplo deles, é que os caminhos sempre em direção à vontade de Deus, que é boa e perfeita, né? E aí nesse capítulo exploramos o significado simbólico de Ezequiel 10, é como eles aplicam nos dias de hoje. Também examinaremos as implicações para a adoração de Deus e a nossa necessidade de arrependimento e de obediência. E agora eu vou comentar aqui capítulo por capítulo, que fica mais fácil. A gente vai começar agora aqui no capítulo A Saída da Glória de Deus do Templo, que vai capítulo 10, do versículo 1 a 2, que aí ele fala, né, olhei para a cobertura curva que estava sobre as cabeças dos animais, com asas, e acima delas havia uma coisa que parecia um trono feito de safira. E o Senhor disse ao homem que usava a roupa de linho, do capítulo anterior: passe pelo meio das rodas que fica debaixo dos animais, com asa, e enche as mãos com brasas. Depois espalhe as brasas sobre a cidade. Aí, o que ele fala em relação a isso? Né? Esse trecho aqui de Ezequiel, ele nos mostra claramente a santidade e o zelo de Deus por sua morada. Ele não compartilharia sua casa com outros deuses e não toleraria a idolatria que havia se filtrado no seu santuário. Vemos que a história de Siló, onde o centro de adoração de Deus foi removido, depois que sua glória partiu dele, o mesmo destino aguardava o templo de Jerusalém, pois Deus não permitiria que o seu nome fosse profanado. Ezequiel, em sua visão, viu o trono de Deus sobre uma expansão que estava sobre as cabeças dos querubins. Esse trono, azul celeste, era a carruagem de Deus que estava ao sul do templo, desculpa. Deus ordenou que o escriba angélico fosse entre as rodas sobre os querubins e pegasse as brasas vivas para purificar a sua cidade santa. Essas brasas vivas já haviam sido vistas por Ezequiel anteriormente, né? E agora Deus a usaria para purificar a sua cidade. Essa purificação seria um ato de amor
de zelo pelos... Pois Deus ele não permitiria naquele exato momento que as impurezas manchassem sua morada. Agora a gente vai dar continuidade do 3 ao 5, né? Quando ele entrou, os animais com as asas estavam ao sul do templo, e uma nuvem encheu o pátio dentro. A glória do Senhor saiu de cima dos animais e foi para a entrada do templo. Então a nuvem encheu o templo e o pátio ficou brilhando com a glória do Senhor. O barulho das asas dos animais era ouvido até no pátio de fora e parecia a voz do Deus Todo-Poderoso. O que ele fala nesse capítulo, né? Ezequiel nos leva a contemplar a glória de Deus em sua casa. Ezequiel, ao lado do santuário, ele voltou a sua atenção para o trono, para a carruagem de Deus, e uma nuvem encheu o pátio interno. Significa a presença do Senhor. Essa nuvem nos faz lembrar de outros momentos em que Deus se manifestou a sua glória, como lá em Êxodo, no capítulo 33, no versículo 9 e 10. Lá em Reis também, no capítulo 8, no versículo 10 e no versículo 11. Em Isaías também, lá no capítulo 6, no versículo 1 ao 4. Ezequiel nos lembra que a glória do Senhor se moveu do trono, carruagem para limiar, indicando uma mudança na presença de Deus em sua casa. Enquanto a nuvem enchia o templo, o pátio estava cheio de esplendor da glória do Senhor. Essa manifestação da glória de Deus perfurou a nuvem para iluminar a praça onde Ezequiel estava. Acompanhando esse brilho ofuscante, estava o som das asas dos querubins, tão alto que se ouvia no pátio externo. Que lindo, né? Que manifestação. Agora a gente vai dar continuidade lá no versículo 7, do 6 ao 7. O Senhor mandou que o homem que estava à roupa de linho tirasse o fogo do meio das rodas que estava debaixo dos animais. O homem entrou, ficou ao lado de uma das rodas. E a gente vê que essa obediência aqui, né? Um dos animais se estendeu a mão para o fogo que estava entre eles e pegou uma brasa, pôs nas mãos do homem e ele saiu levando as brasas. E aqui a gente vê esse relato aqui continua, né? Que nos mostra a visão que teve do homem de linho, que se aproximou do trono carruagem de Deus. Ele ficou ao lado de uma das 4 rodas, um dos querubins que tinha em suas mãos brasas vivas. Um dos querubins, então, pegou um pouco do fogo e colocou nas mãos do homem de linho, realizando assim a purificação divina de Jerusalém. Esse ato de purificação nos lembra o julgamento de Deus como fogo espalhado sobre Jerusalém. O seu destino final foi a destruição pelo fogo, pelas mãos do exército babilônico. O homem de linho pegou fogo e saiu, embora Ezequiel não tenha escrito que ele espalhou o fogo sobre Jerusalém. Mas aqui nós podemos presumir, né, que ele espalhou esse fogo por Jerusalém. Né? E possivelmente os olhos do profeta ainda estavam paralisados no trono carruagem de Deus. Então aqui a gente vai agora falar um pouco do capítulo, do versículo 8 ao 13. Vi que cada animal tinha debaixo das asas umas coisas parecidas com a mão de gente. Também vi que ao lado de cada animal havia uma roda, e as rodas brilhavam como pedras preciosas. Todas eram iguais. Por dentro, cada uma tinha outra roda atravessada. E quando os animais andavam, as rodas iam em qualquer direção, sem virar. Todos eles iam junto na direção que queria, sem ter que virar. Os corpos dos animais, as costas, as mãos, as asas e as rodas estavam cheias de olhos. Essas rodas eram as mesmas que eu tinha visto na primeira visão. Lembra que eu falei que era a continuação lá do capítulo 1?
E aqui Ezequiel ele nos mostra que os corpos dos querubins estavam completamente cheios de olhos, representando a onisciência divina. Esses olhos nos faz lembrar da presença de Deus que estava em todos os lugares e tudo que vê. As rodas também são um elemento importante da visão, e Ezequiel nos diz que elas são chamadas de roda giratória. Essa nomeação é dada por sua função. Elas colocam o trono carruagem de Deus em movimento. As rodas são, portanto, peças fundamental para o movimento da carruagem de Deus. É interessante notar que João, em sua visão descrita lá em Apocalipse, no capítulo 5, no versículo 8, também viu 4 criaturas ao redor do trono de Deus, cobertas de olhos. Essa semelhança nas visões de Ezequiel e João nos mostra a unidade da revelação divina e a importância da onisciência divina para a compreensão da visão. A nomeação das rodas como roda giratória parece preparar o caminho para a sua partida, que será descrita em Ezequiel do 15 ao 19. A glória de Deus estava prestes a sair, girando de seu templo nas rodas giratórias. Agora aqui no capítulo 14, a gente vê que cada animal tinha 4 caras. A primeira cara era de boi, a segunda de gente, a terceira era de leão e a quarta era de águia. Eram os mesmos animais que eu tinha visto na beira do rio Quebar. Ele subia da terra e quando andava as rodas, rodava com eles. E quando os animais abriam, as asas voavam, e as rodas também iam com eles. E quando os animais paravam, as rodas paravam. E quando os animais voavam, as rodas iam com ele, pois eram controladas por eles. Então a glória de Deus saiu da entrada do templo e parou por cima dos animais. E quando eu estava olhando, os animais abriram as asas e subiram da terra, e as rodas foram com eles. Aí pararam no portão leste do templo, e a glória de Israel continuou acima dele. Nesse capítulo a gente vê, né, Ezequiel, nós temos uma disparança na descrição das faces dos querubins. Lá em Ezequiel 1, nos mostra que os querubins ele tinham rosto de homem, leão, águia e boi. Falando aqui sobre os querubins. E aqui no capítulo 10, a descrição dos rostos é diferente, né? Que ele falou lá do capítulo 1, que os querubins eles tinham rosto de homem, leão e águia e boi. E aqui no capítulo 10, a descrição dos rostos é diferente, com o rosto de um querubim, um homem, um leão e uma águia. Essa discrepância tem sido objeto de debate e discussão entre os estudiosos da Bíblia, em relação a essa discrepância de um para o outro, né? Alguns sugerem que os escribas posterior erroneamente copiou um querubim no lugar de uma face de um boi. Outra visão é que a face de um boi era, na verdade, a compreensão normal da face de um querubim. Na literatura acadiana, o termo curubum, conato querubim, parece ter rosto não humano, o que pode nos dar uma pista para entender essa aparente discrepância, independente do entendimento correto. O que podemos aprender com essa passagem é que Deus é Deus de mistério, e sua revelação a nós, muitas das vezes, é dada de forma enigmática, né? Mas apesar do mistério, sabemos que Deus é fiel e a sua palavra é verdadeira. Devemos confiar nele em todos os momentos, mesmo quando as coisas parecerem confusas, mesmo quando as coisas parecerem contraditórias, mesmo que parecer que nada está dando certo, mesmo que parecer que está dando tudo errado, mesmo que parecer que não é dessa forma. Deus ele tem um plano para nós e ele nos guiará em seu caminho. Se nós nos permitir submeter à vontade dele, a ele. Que o Espírito Santo nos ajude a entender a palavra de Deus e confiar nos caminhos,
mesmo quando não entendemos nada, mesmo quando a gente não entende, não sabe, não entende por que está acontecendo. Enfim, precisamos confiar completamente do nosso Abba. Agora eu vou dar a continuação do versículo 15 ao 22, ou do versículo 20, do 20 ao 22. Reconheci que este homem era o os animais paravam, as rodas também paravam. Enquanto eu estava olhando, os animais abriram as asas e subiram na terra, e as rodas foram com ele. Aí pararam no portão leste do templo, e a glória de Deus de Israel continuou acima deles. Reconheci que estes eram os mesmos animais que eu tinha visto debaixo do Deus de Israel, na beira do rio Quebar. E cada um deles tinha 4 caras, 4 asas, e debaixo das asas de cada um havia as coisas parecidas com a mão de gente. As suas caras pareciam as mesmas caras que eu tinha visto na beira do rio Quebar, e cada animal andava direto para frente. A hora da partida da glória de Deus havia chegado. Os querubins se levantavam e o trono de Deus ascendeu da corte de Israel para o ar. Ezequiel nos mostra o movimento dos querubins, das rodas, usando a mesma palavra que ele empregou lá no capítulo 1. A carruagem do trono começou a se mover para o leste, mas quando os querubins se aproximavam da borda do recinto do templo, eles pararam na entrada do portão leste da casa do Senhor. E a glória de Deus de Israel estava acima deles. Essas criaturas eram inquestionável, os mesmos querubins que Ezequiel havia visto antes. Antes da partida final da glória de Deus, houve uma pausa final. Uma vez que Deus passou pelo portão, a glória se foi. Poderia ser escrita sobre Jerusalém. Como que para atrasar esse movimento final, Ezequiel inseriu a história de 25 ipso governante. Ezequiel recebeu 2 mensagens do Senhor, enfatizando o julgamento das pessoas que permaneceram em Jerusalém e a promessa de restauração das pessoas que estavam no cativeiro. Então Ezequiel registrou a partida final da glória de Deus. Meus irmãos, essa visão nos mostra a seriedade do pecado, a importância da obediência a Deus. A glória de Deus não permanecerá onde há pecado e desobediência. Isto é uma advertência para todos nós. Que nós possamos buscar a obediência de Deus em todas as coisas, que sua glória possa permanecer em nossas vidas, em nossa comunidade, em nosso meio, né? E aqui nesse capítulo, como todas as escrituras aqui de Ezequiel, esse capítulo é um tesouro precioso que nos oferece, né, entender, né, vislumbre da majestade, da santidade de Deus. E a gente vê que no mundo de hoje, muitas das vezes somos tentados a minimizar essa santidade de Deus, né, considerando apenas como um amigo íntimo. Não é dessa forma que nós temos que ver o Senhor, ou como um camarada mais velho, enfim. Mas a visão de Ezequiel, dos querubins, né, que ele falou aqui das rodas giratórias, nos lembra que Deus, ele é transcendente, ele é santíssimo, ele não pode ser reduzido em um mero companheiro, ou um objeto de culto para os nossos desejos e capricho. A partida da glória de Deus no templo aqui em Jerusalém também deve ser um aviso para todos nós. Assim como a idolatria polui o templo naquela época, a idolatria e o pecado ainda poluem nossas vidas de hoje. E muitas das vezes a gente acaba esquecendo de buscar, né, essa presença de Deus. Em vez disso, nós buscamos agradar a nós mesmos. Esse é o problema da nossa geração. Devemos lembrar que a santidade de Deus requer de nós que vivamos uma vida santa, uma vida dedicada a Ele, uma vida espiritual. E essa visão de Ezequiel, ela nos lembra que Deus, ele está sempre presente.
mesmo quando nós não podemos vê-lo, mas ele está sempre presente, ele está aí na sua casa, ele está aqui na minha casa, ele está aqui do meu lado. E como os querubins com seus olhos cheios, Deus estava sempre vigilante, sempre presente, sempre nos observando. Isso deve nos lembrar da necessidade de buscar a sua presença em nossa vida diária, de viver de acordo com a sua santidade. É ter aquela intimidade com Deus em todos os momentos, é buscando aquela intimidade com o Senhor em todos os momentos, é no carro, é em casa, é lavando a louça, trabalhando, é orando, é em todos os processos que você vai fazer na sua vida, é orando, é pedindo discernimento, é pedindo que o Espírito Santo de Deus se conecta com o nosso espírito, que a gente possa viver uma vida espiritual literalmente, que nós possamos obedecer ao Espírito Santo de Deus, né, no decorrer do nosso dia. Se a gente está com a presença de Deus, a gente está com o Espírito Santo de Deus, que nós possamos ser literalmente guiados por eles, que nós possamos nos permitir que o Espírito Santo de Deus nos guie. Não querer, às vezes a gente quer fazer as coisas por nós mesmos, né? Mas a gente não temos que fazer. A gente tem que entender que nós temos um Deus e Ele está aqui do nosso lado. Nós temos que se permitir, nós temos que obedecer, nós temos que viver uma vida em santidade. Fácil não é. Nós precisamos vencer os obstáculos, precisamos vencer as tentações diabólicas, porque Deus é Deus e Ele está conosco, Ele é o nosso Abba, Ele é o nosso Pai. E essa visão de Ezequiel nos inspira a buscar uma vida em santidade, uma vida em devoção a Deus, viver de acordo com a vontade, buscar a sua presença em todas as coisas, né? Que nossas vidas sejam um reflexo da majestade e da santidade de Deus, que nossos corações estejam sempre voltada para Ele, em amor, em adoração. E isso nos ensina uma importante lição sobre a glória de Deus e a necessidade de nos rendermos à sua vontade, né? Viver conforme a vontade de Deus. Ezequiel, ele vê novamente a glória de Deus saindo do templo. Ele percebe que a presença dos querubins e as criaturas angelicais que guardavam o trono de Deus. Ezequiel descreve a intensa glória do Senhor, que parecia um fogo consumidor e brilhava como um relâmpago. Essa visão mostra a majestade de Deus e a sua presença poderosa em nossas vidas. E a gente vê que hoje em dia, né, assim como nos tempos de Ezequiel, precisamos nos render à vontade de Deus e reconhecer a sua glória, reconhecer a sua majestade. Precisamos nos lembrar que Deus, ele é santo, que Ele é poderoso, que nossas vidas devem estar em conformidade com sua vontade. E essa visão nos inspira a reconhecer literalmente essa glória em nossas vidas, que nós precisamos nos render a Deus em nossas vidas, que nos rendemos à sua vontade, que possamos confiar em Deus, né, que em todos os momentos e buscar a sua direção em todas as áreas da nossa vida. Que a majestade de Deus brilhe em nossas vidas e que nós sejamos guiados pela sua sabedoria, pelo seu amor, hoje e sempre. E às vezes é necessário a gente pedir, né, perdão pela nossa idolatria. É necessário a gente pedir sabedoria em relação aos mistérios de Deus. É necessário a gente pedir a presença de Deus em nossas vidas. E Ezequiel, ele descreve essa glória de Deus saindo do templo. Nós podemos orar a Deus para que a sua santidade ela esteja em nossas vidas e a sua presença nos acompanhe em tudo que fizermos e que nós possamos ser literalmente ajudados a permanecer firme em nossa fé. Acredito que esse livro de Ezequiel é um dos livros que eu sou muito emocional, eu sou muito... Quando eu aprendo mais em um livro assim do que só lendo sabe? Assim, ele mostra. Então eu vou muito nas emoções, vou muito imaginando isso. Então não está distante, a gente está vivendo aqui do Antigo Testamento, mas a gente já está vendo coisas hoje no mundo atuais. Então, irmãos, nós temos nossa casa, nós temos nossas famílias. Vamos orar para quem não é convertido ainda, para quem não conheceu a Cristo ainda. Enfim, para as pessoas que estão
necessitando dessa presença de Deus, para essas pessoas que não conhecem a palavra, que adora outros deuses, enfim, que não tem Deus como centro da vida, que nem a conhece, né? Mas que nós possamos orar por essas novas gerações que está vindo, de crianças, né? De crianças. É algo desafiador no mundo atual, hoje a gente ter filho, bem desafiador, porque a gente vê que não está sendo fácil, né? A gente vê hoje, se você for olhar aquela inteligência artificial, se você pedir, falar a história de qualquer um da Bíblia relacionado ao que Deus fala na Bíblia, relacionado ao propósito de Deus, que homem é homem, mulher é mulher, que homem e mulher tem que se casar, enfim, ter filhos, e não homem com homem, não mulher com mulher. Se você for perguntar aquela inteligência artificial, eles falam que não pode. Mas se você for falar sobre essa questão de sexo, essa questão de criança, que os pais definem o sexo das crianças, e nem a criança saber, a inteligência artificial fala. Então, é um mundo desafiador. Nós precisamos literalmente orar pela nossa família, orar pela a nova geração que está vindo e pelas pessoas que estão ao nosso redor, para que essas pessoas possam conhecer o Senhor. E hoje, eu moro aqui em Barueri, mas eu fico vindo de São Paulo para cá quase todos os dias, né? Todos os dias praticamente. E eu vejo a Bíblia toda. Eu lendo a Bíblia hoje eu consigo ver tudo, assim, sabe? Eu vejo o leproso, eu vejo o pobre, eu vejo o rico, eu vejo o arrogante. E, e eu morava no Piauí, eu não tinha essa visão, mas eu também não estava lendo a Bíblia. E a gente vê coisas assim que eu fico, Senhor, literalmente, eu vejo muitas coisas e falo, eu só lembro das coisas que eu vejo na Bíblia, sabe? Assim, quando eu vejo coisas que são bem parecidas. Então, assim, não está muito do mundo de hoje, né? E a gente vê que está tudo normal, eles estão querendo modificar a palavra de Deus, deixar do jeito dele. E a gente viu aqui, né, sobre a ira de Deus. Enfim, que nós possamos lembrar que nós temos esse Deus, que nós possamos pedir sabedoria. Eu acho que sabedoria é a palavra-chave para tudo, né? Porque muitas das vezes a gente ora para pedir favor, pedir isso, pedir aquilo. Mas temos que entender que nós temos um Pai, Ele é o centro, Ele é tudo em nossas vidas. E quando a gente fala em pedir sabedoria, aqui Ezequiel ele descreve essas criaturas místicas, ele descreve essas imagens enigmáticas, né? Então podemos adorar a Deus pedindo sabedoria para entender essas passagens da Bíblia, né? E como aplicá-la em nossas vidas, né? Porque o livro de Ezequiel é bem desafiador, mas é um livro assim que quando você começa a entender versículo por versículo, você começa a ver, né, tudo o que está acontecendo hoje, que você começa a entender mais ainda. Enfim, que nós possamos aprender essa palavra, que nós possamos levar ela para a nossa vida, que o Senhor possa nos permitir, né, a ser usado por Ele. E eu acho que a palavra-chave hoje em dia é essa aproximação e pedir sabedoria a Deus, né? Que a gente, com sabedoria, Amém, glória a Deus. pedimento ao Senhor, pedir que o Espírito Santo de Deus, a gente tem que se permitir, a gente tem que deixar. Tá me ouvindo? Agora sim. Tá cortando um pouquinho. Nós estamos no Tá melhor momento. picotando, né? Tá me ouvindo? Tá me ouvindo? Agora sim, mas eu não consegui ouvir as últimas frases que você falou. Ah, sim. Que nós, em oração, né, que a gente tem que pedir sabedoria ao Senhor, que a gente tem que pedir discernimento, que a gente tem que pedir que o Espírito Santo de Deus possa literalmente conduzir as nossas vidas. E é isso, que nós possamos levar essa mensagem, que nós possamos colocar em prática, que nós possamos entender que Deus é o centro de tudo. E é isso, pessoal.
Então, eu vou orar aqui para a gente terminar, tá bom? Pai amado, Pai querido, Pai, obrigada por essa manhã. Obrigada, Pai, por esse momento diante da Tua presença, Senhor. Obrigada, Pai, porque Tu és Pai. Obrigada, Pai, porque Tu és bondoso. Obrigada, Deus. Obrigada por nos trazer a paz, Pai, em todas as situações, Pai. Pai, que o Senhor possa nos ajudar a manter a nossa mente no Senhor e em Suas promessas, Pai. Pai, nós confiamos, Pai, no Seu controle. Eu sei que, Pai, que muitas das vezes a gente quer se manter ansioso, a gente quer entrar na frente, a gente quer deixar a nossa carne prevalecer, Senhor. Mas, Pai, nós pedimos, Pai, que o Senhor venha de encontro com nós, Pai, com o nosso íntimo, com nossa vida, Senhor. Pai, nos faz literalmente ser a Tua imagem, ser a Tua semelhança, Senhor. Ai, Senhor, não é fácil, Pai. Viver uma vida de obediência não é fácil, mas sabemos, Pai, que contigo nós podemos tudo, Pai. Ai, Senhor, nos faz, Pai, ser literalmente os teus servos, Senhor. Nos faz, Pai, ser literalmente a tua imagem, Jesus. Pai, que nós possamos olhar no espelho e ver, assim, a sua imagem e semelhança de Deus em atitude, em amor, em tudo, Pai. Então, Espírito Santo, nos conduz a ter uma mente que nem a tua, olhos espirituais que nem o teu, Pai, uma boca que nem a tua, pensamentos que nem o seu, Senhor. Ai, Senhor, nos ensina, Pai, nos ensina, Jesus. Trabalha sobre nossas vidas, Pai, nos dê sabedoria, Pai, entendimento da tua palavra, Senhor, para que nós possamos, Senhor, colocar em prática, Pai, tudo em nossas vidas, Jesus. Então, Pai, nessa manhã de quinta-feira, Pai, nós te pedimos sabedoria, te pedimos, Jesus, que o Senhor venha nos conduzir, Pai, o nosso dia, Pai. Que o teu Santo Espírito, Pai, ele seja literalmente nosso guia, Pai, que nós possamos viver uma vida espiritual, Pai, que nós possamos viver uma vida literalmente espiritual, Jesus. Que nós possamos literalmente ser os teus servos, Senhor. Então, o Espírito Santo de Deus nos conduz a esse momento, Pai. Nos conduz, Pai. Pai, ajuda, Pai, literalmente, Pai, lembrar todos os momentos, Pai. Todos os momentos da Tua presença, Pai. Todos os momentos da nossa vida, Pai. Que seja no meio da alegria, que seja no meio da fúria, Pai. Que nós possamos ter o Senhor como centro em nossas vidas, Pai. Não deixe a carne prevalecer, Senhor. Ah, Pai, eu oro, Pai, pelas crianças, Senhor. Eu oro, Pai, que Deus, que o Teu Santo Espírito, Pai. Ai, Pai, que essas crianças possam viver literalmente uma vida espiritual, Senhor, que o Senhor possa ir de encontro com elas, Pai. Tem muitos pais que conduzem o seu filho à idolatria, Pai. Ai, Senhor, Pai, que o Senhor possa abençoar esses pequenininhos, Senhor. Ai, Jesus, que o Senhor possa ir de encontro com famílias, Pai, com nossas famílias, Senhor. Que nossas famílias possam te conhecer mais e mais, ter esse encontro extraordinário contigo, Pai. Que nós possamos ser literalmente, Pai, essa imagem, essa luz que resplandece, Pai, que nós possamos, Pai, ser luz na nossa casa, que nós possamos ser luz da nossa família, que nós possamos ser luz nessa nova geração, nessa geração atual, Senhor. Pai, que o Senhor possa nos conduzir, Pai, a viver literalmente, Pai, na Tua fé, Pai, a viver literalmente uma vida de fé, de retidão, de santidade, Pai. Então, Jesus, nós te colocamos essa manhã de quinta-feira diante da Tua presença, Pai. Que apesar dos obstáculos, nós sabemos que nós temos a Ti, Pai. Nós sabemos que nós podemos confiar, nós sabemos que Tu estás aqui do nosso lado para nos abraçar, para nos acolher, para nos amar. Nós somos filhas e filhos amados do Senhor. Nós somos filhos e filhas amadas do Senhor. Então, Jesus, nós te colocamos essa manhã diante de Ti, Pai, que o Senhor venha nos conduzir esses dias com Tuas bênçãos, eu creio, em nome de Jesus. Amém. Glória a Deus. Amém, Maria. Glória a Deus.